Olá, família abençoada! Estamos de volta com o nosso podcast, sexta-feira. Então, lembrando, de 15 em 15 dias nós temos esse encontro aqui ao vivo, às 21 horas, tá? Sempre trazendo um tema para a gente conversar, compartilhar, para edificação, fortalecimento, despertamento, tá? E para a gente crescer na fé, sobretudo, tá? Então hoje eu quero que você me acompanhe aí, que você deixe os seus comentários com relação ao que você pensa sobre tatuagem, né? A tatuagem, o que você pensa? Você acha que é errado, é certo, é pecado? O que a Bíblia fala sobre tatuagem? Porque, na verdade, é um tema bastante debatido, né? Entre os cristãos. Sobretudo, o texto mais citado que a gente conhece é de Levítico capítulo 19, versículo 28, que diz assim: pelos mortos não fareis cortes na vossa carne, nem fareis marca sobre vós. Eu sou o Senhor. Esse é o texto mais citado quando a gente conversa ou quando a gente ouve alguém falando sobre tatuagem na Bíblia. Por quê, pastor? Porque, na verdade, quando você fala de marca, é só esse texto que retrata essa realidade. E nesse contexto, Deus estava, na verdade, proibindo práticas pagãs dos povos vizinhos, para que Israel não fizesse isso. Então, essa prática estava ligada a rituais religiosos e a culto ao morto. Então, a pessoa, ela fazia uma tatuagem exatamente como um ritual religioso. E muitas vezes era algo voltado como se estivesse fazendo para alguém que já havia morrido. Evidentemente que esse é um cerimonial, né, que Deus utiliza, que Deus coloca exatamente para o povo de Israel. Então é muito importante deixar claro isso daqui. Mas há duas interpretações bem claras e que você vai ter que tirar a sua conclusão e chegar realmente àquilo que você deve defender, aquilo que você deve acreditar, né? Quem entende que tatuagem é pecado, e eu gostaria que você deixasse aí, né, no comentário, se você acha que tatuagem é pecado e por que é pecado. Então, se você acha que é pecado, você faz parte desse primeiro grupo. Qual, pastor? Você considera que o princípio de Levítico, dado ao povo de Israel, se aplica hoje a nós. Então você acaba acreditando, né, e defendendo isso. Você considera que o princípio de Levítico também se aplica hoje aos cristãos. Lembre que aquela ali era uma direção, um princípio voltado para o povo de Israel, porque os povos pagãos estavam fazendo aquilo ali como um ritual religioso e culto aos mortos, né? Um texto que as pessoas defendem muito, que defende que tatuagem é pecado, né? É que o corpo pertence a Deus e não deve ser marcado voluntariamente. E normalmente essas pessoas que defendem que tatuagem é pecado, elas utilizam o texto de 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 19 a 20, para enfatizar o cuidado com o corpo. Presta atenção. 1 Coríntios, eu vou ler o texto aqui para vocês. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Né? Se você pegar esses dois versos
e retirá-lo do contexto, você realmente está com um fundamento interessante. Mas se você for interpretar à luz do contexto em que ele está inserido, esse texto que eu estou lendo para vocês, você vai ver que não tem correlação com o tema que a gente está falando, que é tatuagem. Por quê, pastor? Porque aqui está falando de um pecado sexual e não um pecado de você fazer uma tatuagem no seu corpo. Então, na verdade, quando se utilizam desse texto, se utilizam para pretexto. Ele não serve para fundamento, tá? Porque dentro do contexto em que ele está inserido, Paulo está tratando exatamente ali de um relacionamento proibido por Deus, né? Você não pode usar o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, para ter esse tipo de relacionamento sexual que a Bíblia condena, tá? Não aprova, tá bom? Então, existe esse primeiro grupo que entende que é pecado, baseado em Levítico, que é um princípio que se aplica hoje para os cristãos, e utiliza esse texto de 1 Coríntios, capítulo 16, que o corpo é o templo do Espírito Santo e que ele não pertence a nós. Tá? Agora, o segundo grupo, ou a segunda interpretação, é quem entende que tatuagem não é necessariamente pecado. Por quê, pastor? Necessariamente. Eu vou explicar por quê. Né? Primeiro, essa interpretação argumenta que a proibição que estava ligada à prática pagãs específicas do Antigo Testamento. E nós, cristãos, não estamos sob a lei que regia exatamente Israel. Uma lei que Deus colocou para eles, uma lei cerimonial que era aplicada para Israel e que eles guardam até hoje, mas era para eles. Então, entenda bem a interpretação. Essa questão do pecado, né, da tatuagem, é uma questão que passa a gente tem que entender o seguinte: por que você está fazendo aquela tatuagem? Qual é a motivação? Qual é a mensagem da tatuagem? Né? Se aquela tatuagem que você está fazendo, aquilo vai dar um testemunho cristão. Essa interpretação, essa realidade é melhor, né? Quando eu falo que tatuagem não é necessariamente pecado, é quando eu estou dizendo para você por quê, o que te motivou a fazer uma tatuagem, né? Qual é a mensagem que essa tatuagem vai transmitir para as pessoas que te conhecem, as pessoas que veem, né? Qual é um testemunho para essas pessoas? Vai ser um testemunho para essas pessoas essa mensagem? Então, existem alguns princípios que a gente precisa entender nisso daí, tá? Então, vale a pena perguntar o seguinte, olha só, vale a pena perguntar o seguinte: a tatuagem que você está fazendo, ela glorifica a Deus? Porque se ela não glorifica a Deus, não existe razão dela ser. Aí eu enxergo como sendo um pecado. Pecado da vaidade, né? Do exibicionismo, tá? Então é muito importante você entender isso, tá? O conteúdo da tatuagem que você está fazendo é compatível com a fé cristã? Ela tem fundamento com a fé cristã? Então, isso é uma outra coisa que você deve perguntar ao fazer a tatuagem. A motivação sua é saudável? Ou ela apenas é uma expressão de rebeldia, de posição social, ou de pressão, porque os seus amigos fizeram, né? Tuas amigas fizeram e você também quer fazer, entrar nessa onda? Então, é muito importante você entender se é uma vaidade excessiva que você está tendo em colocar, em fazer aquela tatuagem. Então, são perguntas
importantes que você deve fazer ao realizar, né, a tatuagem. Isso prejudicará o seu testemunho cristão? Ah, não, pastor, acho que não, eu estou fazendo, que eu gosto daquilo ali, vai ser uma mensagem bonita, a minha motivação é uma motivação pura, né? Sem vaidade excessiva, sem pressão de ninguém. Então, essas são as duas interpretações, aquela que é baseada para quem entende que é pecado, tá? E utiliza esses dois textos que eu falei para vocês de Levítico e de 1 Coríntios, tá? Então, utiliza isso daí e aplica o princípio de Levítico para os cristãos e pega o texto como se fosse aplicado também sem o contexto. E existe essa outra interpretação que depende do porquê que você está fazendo, qual é a motivação, qual é a mensagem, né? O que levou você a fazer aquela tatuagem, qual é a mensagem, se aquela tatuagem tem a ver com a sua fé, né? Com a prática da fé, com o fundamento da fé. Então, na verdade, no Novo Testamento, guarde isso, a Bíblia não apresenta um texto dizendo explicitamente que fazer tatuagem é pecado. Não. No Novo Testamento não tem. Por isso que muitos entendem que se trata de uma consciência de você e Deus, né? É uma questão de quê? Questão de consciência de você e Deus. Só que eu estou acrescentando aqui o seguinte: você tem que fazer essas perguntas. Guarde essas perguntas. Por quê? Você vai perguntar à pessoa que vai fazer a tatuagem: qual é a motivação que está levando você a fazer? A tatuagem que você vai fazer no seu corpo, ela está sendo pressionada por alguém? Está se sentindo porque o seu meio em que você está, todo mundo está fazendo? Essa tatuagem que você vai fazer, ela transmite alguma mensagem, né, para as pessoas? Algum testemunho para as pessoas, essa mensagem? Então é importante você fazer essa pergunta para as pessoas, porque o Novo Testamento não nos dá, né, essa base para dizer que tatuagem é pecado, tá? O mais importante é você buscar uma decisão que possa responder essas perguntas, tá? Então, busca a palavra, oração e convicção pessoal diante de Deus. Por favor, você que acha que é pecado, não julgue as pessoas. Não julgue as pessoas, tá? Porque os dois textos que eu citei aqui, que a Bíblia cita, eles não têm fundamento, eles não têm propriamente fundamento para poder justificar de forma, utilizando a hermenêutica e a interpretação bíblica, elas não fundamentam que tatuagem é pecado, tá? Então, na verdade, o Novo Testamento não fala explicitamente. Agora, a Bíblia, ela deixa clara sobre o seu testemunho, sobre a motivação, né, sobre a pureza, sobre aquilo que você vai fazer no seu corpo, tá bom? Em nome de Jesus. Por quê? Porque você tem que ter essa paz, essa tranquilidade, mas jamais estabelecer um julgamento sobre quem fez e quem não fez. Ah, você não fez, por que você não fez? Não, porque eu entendo que eu devo fazer a minha consciência diante de Deus, analisando a palavra. Eu creio que, né, não devo fazer na minha concepção, né? A pessoa pode falar para você: na minha concepção é pecado utilizar esses textos. Você não precisa brigar com a pessoa, nem discutir com a pessoa. Mas eu creio que o respeito é que deve haver, porque não existe. Se uma pessoa chegar para mim: ah, pastor, o senhor está errado, porque para mim é pecado, porque a Bíblia diz isso e isso aí, se ele usar esses dois textos aqui, porque eu não vejo outros textos da Bíblia, tá? Que queira de alguma forma tentar fundamentar que tatuagem é pecado, tá bom? Estamos conversados? Bem claro? Deixe os seus comentários direitinho.
em nome de Jesus. Se houver alguma dúvida, né, ainda sobre isso, passe para nós uma mensagem para que a gente possa aprofundar mais sobre esse tema, tá bom? Em nome de Jesus. Então, fica aí para você tirar as suas conclusões e, por favor, né, vou deixar bem claro aqui, não julgue ninguém por ter feito a tatuagem ou por não ter feito a tatuagem, tá bom? Em nome de Jesus. O princípio do respeito à decisão do outro é muito importante, tá? Ah, pastor, mas eu posso falar para a pessoa que é pecado, baseado nesses dois textos. Eu digo para você, como pastor, à luz da Bíblia, da interpretação, da hermenêutica, não se configura, não fundamenta a tatuagem como pecado na Bíblia, tá bom? Em nome de Jesus, ok? Então, um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus e vamos para cima, porque Deus tem muito mais para nós.